Eu imaginei que o José Carlos sou eu, é isso mesmo? Ah, tá bom. Obrigado. Bom, irmãos, nós vamos dar continuidade no nosso assunto de alguns meses atrás. E como eu prometi, todas as vezes que tivesse oportunidade de estar aqui na escola, principalmente na escola, eu iria trazer esse mesmo assunto, porque ele é uma continuação. Nós estamos falando sobre o reino messiânico do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. E pode ser que passe pela nossa cabeça, assim como passou pela minha, algum tempo atrás, de pensar, por que eu tenho que estudar reino milenar? Tá legal, é coisa da palavra de Deus, tudo é útil, mas qual é a aplicação direta para os meus dias aqui como igreja? Por que eu teria que me aprofundar e estudar reino milenar, reino messiânico? E, irmãos, eu já dei algumas dessas informações nas aulas anteriores, mas só recordando, uma das coisas é que nós estudamos a Bíblia, toda ela. Como crentes em Cristo, cristãos, nós estudamos a Bíblia. E ao estudar reino messiânico, você vai passar por toda a Bíblia, todos os livros da Bíblia. Se a gente ficar aqui 3 anos estudando, nós vamos estudar tudo quanto é livro da Bíblia, Isaías, Gênesis, Efésios, Gálatas, e vamos embora. Os evangelhos, todos eles, se não posso estar enganado, um ou outro não fale, mas assim, a maioria dos livros da Bíblia trazem alguma informação, alguma revelação sobre o reino do Senhor Jesus Cristo na terra. Então deve ter alguma importância. Além do fato de que ao estudarmos a Bíblia, nós estamos conhecendo mais a Deus. Esse é um dos nossos propósitos como seguidores do Senhor Jesus Cristo. Conhecer a Deus e nos tornarmos mais e mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo, estudando a Bíblia. Outro aspecto é que nós, como crentes, a igreja, vocês vão perceber que eu falo quase nada aqui da igreja, porque isso aqui é reino messiânico Israel. Mas não se esqueçam, e essa é uma das razões, que a igreja tem um ponto fundamental, que nós vamos estar no reino messiânico com o Senhor Jesus Cristo reinando sobre a terra. Nós seremos os seus servidores nesse reino. Nós, todos que estamos aqui, toda a igreja que está na terra, a igreja verdadeira, ela estará no reino messiânico. Porque ele se inicia com a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, que termina a tribulação, ele estabelece o seu reino. E quando ele desce na sua segunda vinda, quem desce com ele? A igreja. Nós já estaremos lá em corpos glorificados, que já teremos sido levados no arrebatamento, estamos no céu por 7 anos, e depois voltamos para o estabelecimento do reino. Então, outra razão, se você quiser mais uma razão para a gente estudar um pouco mais sobre o reino, é que nós vamos estar lá. Eu não posso afirmar que isso seja uma realidade, eu não sei se a Bíblia esclarece esse ponto, mas dá para a gente começar a raciocinar o seguinte. Alguém uma vez falou assim, puxa, nós vamos estar no céu, geralmente a gente usa essa expressão, no céu, mas vamos dizer aqui, vamos estar no céu e no reino messiânico, que é na terra, vamos estar lá no reino messiânico, corpos glorificados, para toda a eternidade depois, vem novos céus e nova terra. O que nós vamos ficar fazendo? Tocando harpa com os anjinhos, assim, é só isso que nós vamos fazer? Alguém comentou assim, e eu achei muito legal, no reino messiânico de 1000 anos, é bem provável que o Senhor Deus estará dando tarefas para mim e para você, porque Ele vai reconstituir a terra, Ele vai fazer novos céus e nova terra. O reino messiânico, 1000 anos, nós estaremos reinando com Ele, Ele dando tarefas para nós, reinar com Ele. O que é reinar com Ele? Ele vai falar, então, vem aqui, Liquinho, vai lá e cuida daqueles rios lá que estão tudo poluídos, é a sua tarefa, vai lá. Isso, lógico que você vai ter o poder sobre isso. Nós estamos reinando com o Senhor e provavelmente Ele estará nos dando tarefas para formarmos os novos céus e a nova terra. É um pensamento só, eu ainda não achei assim uma confirmação forte bíblica sobre isso, mas fiquei pensando, nós vamos estar reinando com o Senhor, estaremos à sua disposição, tendo nações ao redor, não crentes, no milênio, então Ele vai estar pedindo para a gente fazer alguma coisa, servindo.
e nós vamos ter uma tarefa de 24 horas, não é verdade, né? Não haverá dia, né? Provavelmente, não sei. Muito bem, então, aqui estamos continuando com o nosso estudo de a doutrina do reino messiânico do Senhor Jesus Cristo na terra. Eu pus aí bem curto para dar título, reino messiânico, mas toda vez que eu falar sobre isso, vocês entendam. O reino messiânico do Messias, do Senhor Jesus Cristo, na terra, não é no céu, na terra. Aí alguns vão ficar perguntando, como assim? Eu nunca tinha imaginado que ia ser aqui na terra. Parte desse estudo é para tirar um pouquinho dessas nossas faltas de, talvez, um entendimento maior, discernimento, de que é assim que a Bíblia diz. O reino do Senhor Jesus Cristo na terra, não é nos céus, é na terra. Novo tempo, novo reino, novos céus, nova terra, vai ser aqui mesmo onde nós conhecemos como terra. Ok, muito bem. Vamos ler Oséias, capítulo 3, apenas 2 versículos. Versículos 3 e 4. O livro de Oséias é um livro que acho que alguns irmãos já pregaram aqui na frente, que eu me lembro. Ele é um livro, assim, eu diria meio estranho, né? Que Deus usa o profeta Oséias de uma forma estranha, mas Deus usando, então, aceitar por completo tudo que está escrito aqui, porque Deus que fez assim. Só que ele pediu para Oséias ir lá casar com uma prostituta e ter filhos com a prostituta. É por aí que começa o negócio. Então, vocês lêem direitinho lá, eu não vou explicar Oséias não, mas vou só pegar um texto que nesse meio de caminho todo, capítulo 3, versículo 3 e 4, diz assim, olha, e lhe disse, tu esperarás por mim muitos dias, falando de Israel, tá? Tu lhe esperarás muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem, assim também eu esperarei por ti, porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. A frase que eu quero chamar a atenção, os filhos de Israel ficarão muitos dias sem rei, sem príncipe. Nos dias de hoje, irmãos, nós não estamos vivendo a era do reino. O reino veio, eu vou explicar já, até repassar, porque eu já falei isso antes, o reino veio, foi tirado. O reino veio, foi tirado. O reino veio, foi tirado. E nós estamos vivendo no foi tirado, na parte intermediária. Quando um dia voltará para sempre, com a vinda do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos vivendo a era intermediária, quando não há reino, não há rei, não há príncipe no povo de Israel, e muito menos no mundo. Ok. Aqui estão as nossas estações, quando eu falei, vamos subir num ônibus, dentro da palavra de Deus, começar lá por Gênesis, vamos andar de ônibus, parar em 17 estações. Eu já confessei para os irmãos que esse estudo que eu estou fazendo, eu comecei a fazer muito tempo atrás, e gostei muito, por isso que eu decidi trazer aqui para a igreja. Então, eu primeiro estudei, para depois, gostei do assunto, para depois oferecer para trazer aqui. Quando eu comecei, tinha 17 estações. Na fonte onde eu bebo, tem um irmão, doutor em Bíblia nos Estados Unidos, que escreveu um livro, me mandou, autografou, porque eu estou estudando essa série de O Reino Está Chegando, e eu recebi o livro todo. Ele já está na aula 35, 1 hora de estudos cada aula, lá na igreja dele, e eu estou pegando esses estudos, anotações dele. Ele já está na 35, eu falei para vocês que eu ia 17, e acho que vou umas 10 só, não sei. Mas ele já está na 35, porque ele já está em Mateus, Lucas, João, Efésios, Gálatas, e mostrando o reino. O estudo vai permeando dentro do Novo Testamento, e tem aqui a maior parte de que eu vou correr com vocês, talvez a maior parte seja Velho Testamento. Eu estou buscando lá no Velho Testamento a respeito do reino, mas ele já está lá no Novo Testamento, então, por isso que eu botei ali, ó. Se a gente for querer mesmo seguir esse ônibus até o final, onde ele chegar, ele já está na parada 35, então, daqui uns 5 anos a gente está falando disso aqui ainda. Brincadeira, eu não sei. Mas só para dar uma ideia para vocês da extensão e da
maravilhosa a palavra de Deus, como ela se integra, como ela se relaciona. Você lê aquele texto, esse aqui que eu acabei de ler, Oséias 3 e 4, o que tem isso a ver? Bom, de cara eu já passei para vocês uma das conclusões. O povo de Israel vai ficar muitos dias sem rei, já estão sem rei, vão ficar até a hora que o Senhor determinar a sua volta, aí eles vão ter o rei de volta, mas por enquanto, e aí Oséias já falou lá na profecia, vocês vão ficar muitos dias sem rei, sem príncipe, sem templo, sem sacrifício. É isso que se passa com Israel hoje. Outro comentário que eu queria já desde o início fazer, tem muito, para não dizer tudo, a ver com Israel, o povo de Deus. Aí provavelmente você vai perguntar também, por que eu tenho que estudar tudo a ver com Israel? Quando eu falo que a gente tem que estudar o que tem a ver tudo com Israel, eu vou mudar um pouquinho a minha frase. É porque eu estou estudando tudo a ver com Deus. Israel é considerado nos profetas a esposa de Deus, assim como a igreja é a esposa de seu filho Jesus Cristo. Nesse texto que eu acabei de ler, vocês notaram essas referências. Ele falou assim, deixa eu pegar aqui, no Oséias, ele fala, tu esperarás por muitos dias, não te prostituirás, não terás outro homem, dizendo para a prostituta, dizendo, você não vai se meter mais com ninguém, porque eu sou teu esposo, você vai parar de fazer isso agora. Deus, nos profetas, a gente entende como ele, o marido, e a Israel, a esposa, é uma figura ao desenvolver as profecias bíblicas. Assim como, no Novo Testamento, Jesus Cristo, o esposo, e a igreja, a esposa de Cristo. Ok? Só para gravar lá. Então, gente, nós estamos hoje buscando falar, numa dessas paradas, a parada número 4, é reino dividido, e eu vou ver se eu tenho tempo para correr, e já pincelar também um pouco da parada número 5, que é tempos dos gentios. São duas coisas que eu queria trazer hoje de manhã para a nossa reflexão, durante essa nossa trajetória com esse ônibus, parando aqui então no número 4, reino dividido. Para lembrar então, assim, buscar atrás essas revelações de Deus do reino. Lá no início, no Éden, Gênesis, acho que foi a minha primeira aula aqui, no Gênesis, eu estou chamando aqui o reino de Deus sobre a terra, ele usando alguém, um homem, uma pessoa, uma forma, uma nação, ele está usando para ser o seu administrador teocrático. Todas as vezes que eu vou começar uma aula aqui, que ela já está lá na frente, eu fico preocupado se eu não estou pulando alguma coisa. Aqui eu já falei lá atrás, e se você não se lembra ou não veio, eu posso estar falando uma coisa que vai ficar estranho. Por exemplo, Deus nunca, ele, soberano, deixou de ser rei sobre toda a terra. Então, tira logo essa dúvida, se você está criando essa dúvida. Você está falando de um reino que virá, então não tem rei hoje. Deus é soberano e rei sobre toda a terra, em qualquer circunstâncias. Com reino messiânico, sem reino messiânico, com Israel, sem Israel, com igreja. Nunca se esqueça de que eu dei isso na primeira aula. Comecei com esses versículos. Que Deus tem em suas mãos e a sua soberania sobre toda a terra, em qualquer circunstâncias, em qualquer instâncias. Tá bom? Então, a gente está falando aqui de Deus ser representado de uma forma que Ele quis, que Ele definiu, na terra, no meio dos homens, no meio das nações, que Ele chama aqui de administrador teocrático, Deus reinando no mundo através de Adão, tá? Aí, homem e mulher, Deus, criação, eu estou falando de Adão e Eva, homem e mulher. Então, Deus, ao criar o homem e a mulher, Adão e Eva, Ele colocou sobre os seus ombros a responsabilidade de administrar o reino aqui na terra. Cuidam dos animais, multipliquem-se, cuidam de tudo isso, Administrem, vocês são os meus administradores teocráticos aí na terra. Estou reinando na terra através de vocês. Terra, todo mundo. E a gente sabe que o que aconteceu? O pecado entrou, eles pecaram, desfizeram a vontade de Deus, e Deus os amaldiçoou, e o que aconteceu com o reino teocrático? Foi retirado. E daí para frente, o mundo jaz no maligno, porque Deus não tem um representante teocrático
Até o próximo ponto que eu vou falar agora. Até um outro ponto que Deus definiu fazer alguma coisa. Mas tirou. É o que eu chamo de o reino teocrático caiu. Não tem. Porque pecou contra Deus, não serve. Tá bom? Muito bem. Olha esse versículo. É que eu trouxe o computador para cá, usei um cabo novo, acho que está dando pau aí. Um dia nós ajustamos. Ah, já deu? Boa. Quem que está com o controle aí? Tiago. Obrigado. Ó, é Romanos 5, 13 a 14. Romanos 5, ele diz assim, vamos ler o versículo, vou pegar só um detalhe aí. Nós estamos falando do reino dividido, daqui a pouco eu chego lá no reino dividido, mas tudo é um preâmbulo aqui para eu chegar na divisão do reino de Israel. Mas vamos lá. Romanos 5, porque até o regime da lei, porque até chegar a lei, porque até chegar Moisés, havia pecado no mundo, lógico, lembra? De Adão, pecou, o reino caiu fora, havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Aí veio a lei para mostrar o pecado. Entretanto, reinou, entretanto, apesar de eu ter dito isso, Paulo está dizendo, entretanto, reinou a morte, que é o salário do pecado, desde Adão até Moisés. Mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, mesmo que não fizeram a mesma coisa, pecado direto, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Então, era das trevas, é considerado na Bíblia, desde Adão até Moisés, era de trevas, sem administrador teocrático de Deus aqui na terra. Mas aí Deus, na sua soberania e vontade, desejo e plano, ele estabelece uma outra forma de estabelecer o seu reino teocrático na terra. Foi com Éden? Não foi. Então agora vai ser com Moisés. Nós já estudamos isso também, né? Eu só estou lendo aqui para a gente pegar o bonde aqui. Êxodo 19, quando ele dá a aliança, faz a aliança mosaica com Moisés e diz, com o povo de Israel, né? Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então, vocês perceberam, se diligentemente, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal, e o povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Deus falando com Moisés, falou, vai lá, fala para o povo que é assim, agora tem uma aliança com a gente, e a gente já estudou a aliança mosaica, tá? Tem essa aliança, só para ligar com vocês aqui o acontecimento, essa trajetória. Então está na aliança mosaica, por isso que o versículo de Romanos fala até Moisés. Agora Deus resolve, de uma certa forma, estabelecer de novo um administrador teocrático na terra. É a primeira vez que a palavrinha reino aparece na palavra de Deus, que Deus declara bem forte, dizendo, eu quero formar um reino sacerdotal, povo santo, é isso que eu quero fazer com vocês, dentro da aliança mosaica, tá bom? Então, esse versículo aqui nos traz essa informação, Deus chamando o povo, através de Moisés, seu líder, para restabelecer a administração teocrática sobre a terra, restabelecer o seu reino teocrático sobre a terra, através de um homem, Moisés, e o povo de Israel, ok? Muito bem, então, portanto, de Adão até Moisés, essa era negra na história, agora Deus reinicia o seu programa com Moisés e estabelece o reino, que aí o detalhe aqui é o seguinte, lá no Éden era sobre toda a terra, aqui com Moisés eu chamo de parcial, porque agora com o povo, as nações vão olhar para o seu povo de Israel e ver que há um Deus que dirige tudo, e é soberano sobre toda a terra. Mas como Deus vai fazer isso? Através de Israel. Então é parcial. Deus chamou Moisés e falou, eu estou falando com vocês, o meu povo, Israel, você, o líder. E essa aliança mosaica com Moisés é com vocês, não é com as nações, não é com a igreja. Só para deixar claro alguns pensamentos teológicos errados dos dias de hoje. Não é com a igreja, é com a povo de Israel, o povo de Deus, através de Moisés. Portanto, a aliança mosaica. Então, o que aqui a gente vê é o seguinte, então Deus novamente restabelecendo o seu reino teocrático, Deus soberano sobre todas as coisas, e na terra,
Como que ele está fazendo esse contato? Agora, Moisés, Israel, povo de Israel, Moisés, ok? Aí isso foi passando, teve a continuação disso, ainda dentro da aliança mosaica, teve a continuação disso. Por quê? Depois de Moisés veio Josué, foi passando o bastão. Agora Josué é com você, segura as pontas aí, é você, lidera o povo, me represente, administrador teocrático de Deus na terra. Depois vieram o quê? Os juízes, ok? Lembram dos juízes todos que administraram? Deus falou através dos juízes. Depois vieram os reis, e não está nessa sequência correta que eu coloquei aqui, vieram reis e profetas, tá? Os profetas junto com os reis, Deus usou também os profetas. Agora chama a sua atenção para quando o reino de Israel, através de um rei, foi estabelecido. Lembram da época de Saul? Foi o primeiro rei. Então eu chamo aí o Reino Unido, Saul. Ele reinou sobre Israel do ano 1051 até o ano 1011 antes de Cristo, lá atrás, num período. E será que eu fiz a conta certa? Acho que é. Porque deve ser uns 40 anos cada um, não sei se eu fiz essa conta certa. Ele reinou naquele período lá. A gente não vai gravar mesmo, então deixa quieto, só para vocês lerem lá o ano que foi esse reinado aí. Aí depois de Saul veio Davi, e depois de Davi, o filho de Davi, chamado Salomão. Esses três reis constituem o que a gente chama de Reino Unido de Israel. Aí aconteceu um grande problema. A aliança mosaica dizia, se, então, condicional. Se vocês fizerem tudo o que eu mandar, vocês receberão bênçãos. Se vocês falharem, receberão julgamentos, maldições, juízo. Está claro. Eu queria pedir para vocês, acho que eu já pedi isso antes, que se vocês querem entender a grande, vou usar a palavra assim, a grande sacada, de miolo, o mais importante que acontece com Israel diante de Deus, lei, a aliança mosaica e tudo, leiam o capítulo inteiro de Deuteronômio capítulo 28, mas não para de ler, vai até o final, é longo, tem mais de 60 versículos. E o Levítico 26, que ajuda a complementar essa ideia, né? Deuteronômio 28 e Levítico 26. Leiam esses dois capítulos, vocês vão ter ideia de tudo isso que eu estou falando aqui nessa primeira frase aqui. As bênçãos e as maldições de Deus sobre Israel, se eles não atenderem à aliança mosaica. É pesado, gente. As bênçãos são maravilhosas. Deve ter uns 15 versículos, eu não lembro agora, que vão falar de bênçãos e uns 50 que vão falar de maldições. É pesado. Então está claro, Deus falou, vocês andam no trilho, senão eu vou trazer o julgamento para vocês. Ok? Antes um pouquinho, não sei se é aqui, espera um pouquinho. Não, pus errado aqui. Eu queria só fazer essa informação. Quem pisou na bola feio aí foi Salomão, o terceiro reino, certo? Terceiro rei, Saul, Davi, Salomão. Deus deu a ele uma exigência, é isso que eu estou procurando no meu slide aqui, talvez seja o próximo, viu? Espera só um pouquinho. Não sei onde eu pus. Pulei, para cá. Deus deu a ele uma exigência, ali, Deuteronômio 17, 16 a 17, eu vou pedir para um irmão ler essa passagem para mim. Olha, 400 anos antes disso que eu estou falando aqui hoje, desse nosso papo de hoje, lá, né? Deus deu, muito tempo atrás, já deu uma exigência para o povo, na lei, dizendo, o rei que vai ser colocado lá, eu vou permitir, e vocês vão ter que ter a seguinte perfil desse rei. Veja aí, Deuteronômio 17, 16 a 17. Leia para mim bem em voz alta. Então, ordem de Deus para aquele que seria o rei: não multiplicará cavalos, não terá outras mulheres. Fio da espada aí, não pode. O que Salomão fez? Exatamente isso. 1 Reis,
11, de 1 a 8, eu vou ler daqui porque está no microfone, acho que talvez fica mais forte só. Ó, em 1 Reis, eu acho que ele vai definir aqui o que Salomão fez. Lá foi a lei, que o Eliezer deu foi a lei, ó, não pode, não faça isso, esse é seu perfil de rei. Chega em 1 Reis 11, ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias, etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel, não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguir os seus deuses. A essa se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e as mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, a Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor e não perseverou em seguir o Senhor, como Davi, seu pai. Nesse tempo edificou Salomão um santuário a Quemos, abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, os quais queimavam incenso e sacrificarem deuses, outros deuses. Salomão errou tudo. A gente conhece um lado muito bom de Salomão, né? Esses dias eu estava pregando para um pessoal descrente, numa rodinha, numa casa, e a conversa que veio foi de Salomão, né? Assim, nossa, como Deus acho que não é justo, deu tudo para Salomão, rico, mulheres e tal. A discussão foi em cima disso. Como que Deus pôde matar Moisés, que liderou o povo, e Salomão no auge da sua riqueza? Deus fez assim? Bom, aqui nós vemos que Deus pediu, ordenou, na verdade, para que o rei cumprisse aquelas obrigações. Salomão... Bom, eu estou dizendo isso para dizer o seguinte, acho que eu vou até voltar lá um pouquinho. Está aí, não? Deus sentiu toda essa abominação que Salomão fez e liderou o seu povo a isso, idolatria. A gente lembra das mulheres, não vamos esquecer que ele fez idolatria com outros deuses e substituiu Deus pelos ídolos e pela idolatria de outros deuses. Só isso você fez. Você realmente mexeu com Deus. Bom, aí vem as maldições, Deuteronômio 28 e Levítico 26. O ápice, o ponto mais alto de abominação que ali está descrito, é no versículo 49 e 50 de Deuteronômio 28. Alguém está aberto em Deuteronômio 28? Leia o versículo, vamos dizer assim, a parte talvez mais forte dessa maldição de Deus sobre o povo de Israel. Está nesse versículo, fala aí. Deus estava aqui proclamando sobre Israel, agora, a desgraça, maldição. Algumas coisas iriam acontecer. O reino do norte foi tomado pela Síria, aquela parte superior de Israel, que é aquele mapinha que eu mostrei, acho que eu vou chegar nele de novo. O reino do norte, espalhados e cativos pela Síria, Império da Síria. Não foi na mesma época, isso aí foi no ano 722. Só que depois, mais para frente, vai acontecer com o reino do sul de Israel, a outra parte do sul. E a Babilônia, sim, vai levá-los para a Babilônia e deportados para a Babilônia, ok? Aqui acontece a maldição no seu ponto máximo, disciplina de Deus para com Israel. Vocês vão ser espalhados, vocês vão ser divididos, primeiro divididos, depois espalhados, e alguém vai tomar vocês e vão levar embora a Síria e Babilônia, ok? Muito bem, então aqui estão os julgamentos, divisão do reino, dado em 931, em 1 Reis 12, refaz toda essa conta para nós, conta esse episódio, quando Salomão, então, deixa o reino, passa para o seu filho Roboão, e a coisa degringola, e é repartido o reino e divide. Aqui, eu só queria chegar aqui, nosso tema de hoje é reino dividido. Aí acontece o quê? A divisão do reino, norte e sul, né?
que Roboão causou uma complicação lá e eles acabaram dividindo o reino. Não é só porque ele causou complicação, não, porque era a mão de Deus e julgamento de Deus, isso iria acontecer, ok? Salomão reinou até 931 e depois dali para frente, então, era reino dividido, até que chegou o cativeiro, em 722, 2 Reis 17, e aí vem o cativeiro babilônico no ano 586, em 2 Reis 25. Eu vou dar uma olhadinha rápida aqui no primeiro. A divisão do reino do norte e sul, em 931, 1 Reis 12. É essa parte que eu quis dizer para vocês aqui, né? O reino, então, foi dividido, essa foi a penalidade, a disciplina, o problema foi Salomão. Então, agora você tem Israel acima e Judá abaixo. Guarde esse mapinha na cabeça, que sempre quando eu falar sobre isso, vocês ligam uma coisa com outra. Quando eu falar, a turma do norte, norte é para cá, né? Sul. A turma do norte é chamado, apesar do país inteiro ser chamado, a nação inteira chamada de Israel, eles acostumaram chamar na turma do norte de Israel, mas é norte com capital em Samaria. Aqui, a turma do norte com capital em Samaria. A turma do sul é a turma de Judá. São duas tribos, Judá e Benjamim, né? Mas como a Judá é muito maior, muito mais forte, acabou sendo conhecido como a turma de Judá, o reino do sul. E aí nesse reino do sul, a capital é em Jerusalém. Eu não sei se vocês podem ir já capturando algumas coisinhas muito fortes e interessantes, eu vou chegar nelas aí já. É no reino do sul, a capital é Jerusalém, a tribo é de Judá, e eles não foram capturados muito cedo. Ainda houve 136 anos até que eles fossem capturados. Guarda isso daí. Muito bem. O cativeiro assírio, então, no ano 722, lembrando que esses dois reinos, do norte e sul, no do norte tinha 19 reis, todos maus, conforme a Bíblia relata, fizeram mal perante os olhos do Senhor. 19, não sobrou nenhum. Os do sul, não é que eles foram tão bonzinhos, mas os 8 bons que tiveram aqui foram bons, nota 6, assim, sabe? Mas não foram nota 0, vamos chamar assim. A palavra de Deus chama que eles até que seguiram, conforme os preceitos de Davi, seu pai e tal. Mas é considerado os 8 bons e 12 maus, dos 20 reis do sul que passaram pelo sul. Aqui também eu jogo um pontinho para vocês pensarem naquilo que eu acabei de falar, de Judá, 136 anos depois, eles não foram atacados de imediato, tiveram uma chance de não correr o mesmo risco e o problema do reino do norte, que foi amaldiçoado e disciplinado com a Síria. Tiveram 136 anos para pensar nisso e não pensaram. Caíram no mesmo buraco. Dá para entender onde eu quero chegar? Eles caíram no mesmo buraco, nem com o exemplo do norte, fizeram a rejeição contra Deus e contra a aliança, sofreram a disciplina, 136 anos, eles fizeram a mesma coisa. Eu acho que eu tenho até sim. Então, essa significância que acontece nesse ponto aí que eu chamei a atenção de vocês, está em Gênesis 49, 10. É um pequeno versículo que vai ajudar vocês colocarem as coisas na cabeça aí. Gênesis 49, 10, eu acho que é quando havia as bênçãos, né, de Jacó, abençoando os seus filhos, antes da sua morte. Ele pega o versículo 10 e fala assim, desde o 8, vem falando de Judá, vem falando da tribo de Judá. Aí no versículo 10 ele diz assim: o cetro não se arredará de Judá, ou seja, Judá vai permanecer. Eu acho que Deus aqui tem uma dose, um bônus de graça sobre Judá. O versículo continua: nem o bastão sairá dentre os seus pés, até que venha Siló. Quem é Siló? Jesus Cristo, o Senhor. Até que venha Siló. E a ele obedecerão os povos. Opa, já estamos falando de reino milenar. Ok, é isso aí. E a ele obedecerão os povos, até que venha Siló. Então, eu fiquei pensando aqui a significância desse versículo com o que está acontecendo aqui. Judá foi meio que protegido por Deus. Assim, 136 anos, não cai na mesma coisa que eles. É Judá. E aí tem também um negócio chamado, o Siló vai vir da linhagem de Davi, tá? Que é de Judá. Então parece que Deus querendo fazer Deus, não caiam, caíram.
Eles também rejeitaram da mesma forma. Se vocês forem olhar nos detalhes aí em Reis, vocês vão encontrar que eles caíram também, rejeitaram a aliança, fizeram bobagem. E aí houve a rejeição deles para com Deus. A aliança de Deus, que começa lá na aliança de Abraão, a abrâmica, que nós já estudamos aqui, ela se divide em terra, semente e bênçãos. Essa semente é descendência. E aqui, quando chega em Samuel 7, 12 a 16, eu não vou passar por ela, porque nós já estudamos e eu quero correr. Ele está dizendo dessa semente, está dizendo assim, o Redentor, o Siló, virá da semente de Davi, da linhagem davídica. Então, Davi tem que estar na história. É isso que diz aqui a aliança abrâmica, no caso da semente, e daí para frente vai tudo correndo para que a linhagem de Davi, a linhagem davídica, continue, permaneça, até vir Siló, que é o Senhor Jesus Cristo. Mais um detalhe, aqui. Gente, quando vocês entram, voltando àquele negócio lá que Judá não aprendeu a lição e caiu no mesmo buraco, olha aqui que Jeremias, acho que eu vou ler só o primeiro versículo, que vai embora a leitura. Jeremias 23 relata uma coisa que interessante que Deus nos passa. Jeremias 23. Ezequiel. E aí eu estou procurando Jeremias, ia andar com a cara. Obrigado. Só falta ser Ezequiel. É da Aolá, não é? Do Olá lá, é isso? Isso, desculpa, eu li errado. Ezequiel 23, as duas irmãs. Olha aqui, veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, houve duas mulheres, filha de uma só mãe. Essas se prostituíram no Egito, prostituíram-se na sua mocidade. Ali foram apertados os seus peitos e apalpados os seios da sua virgindade. Os seus nomes eram Olá, a mais velha, e Oholibá, sua irmã. Foram minhas e tiveram filhos e filhas. E quanto ao seu nome, Samaria é a mais velha, Olá, e Jerusalém, a Oholibá, a mais nova. Pronto, até aí. A mais nova, duas irmãs, a mais nova, e elas se prostituíram do mesmo jeito. A irmã mais nova não aprendeu com a mais velha e continuou a pegar o mesmo caminho. Deus é que faz essa descrição, dizendo assim, é isso aí, Samaria e Jerusalém, é isso que vocês fizeram. E vocês, Jerusalém, Judá, Reino do Sul, caiu no mesmo problema. Rebelião contra a aliança com Deus, a mosaica, e aí vem a disciplina de Deus, que é o exílio, conforme nós já falamos sobre 586 que foram para Babilônia. Em resumo, o reino do norte, Israel, é dominado e espalhado pela Síria no ano de 722. Okay? Estamos falando de reino dividido. O reino do sul, Judá, é levado ao cativeiro para a Babilônia, ano 586, 136 anos depois. Eu queria comentar um detalhe aqui, antes da próxima item ali, é que é um pequeno detalhe, mas me parece que também tem alguma coisa legal de pensar. Quando Deus puniu o reino do norte, ou seja, Samaria, a irmã mais velha, ele espalhou, a expressão bíblica é espalhados por todas as nações. Espalhou vocês, espalhou todo mundo. Vocês já ouviram esse tipo de tema nos nossos dias de hoje? De volta às 10 tribos perdidas de Israel? Eu acho que é daí que os caras elaboram. Eu não sei se eles estão certos, o que eles estão falando lá, tá? Mas é daí que elaboram isso. As 10 tribos perdidas de Israel, é daí, porque era a tribo do norte, que eram 10. As duas de baixo, eles não foram espalhados. A Babilônia, Nabucodonosor foi lá e falou assim, agora vocês vêm tudo comigo, tudo lá na Babilônia. Você entendeu a diferença? Não seria um pouco desse bônus da graça de Deus com Judá? Pense. Ele tinha que dar uma protegida em Judá. A glória Shekinah, a presença divina de Deus sobre o templo, deixa. Ezequiel, não vou ler aqui para acelerar. Ezequiel 11, 23 fala que a glória saiu e se pôs no monte. A glória de Deus, Shekinah, glória de Deus, Shekinah, glória, vai sair do meio deles, saindo da terra, deixa a terra. Esse ponto é importante, irmãos, para definir o próximo passo do nosso estudo.
A partir do momento que a glória Shekinah de Israel deixa a terra, deixa o templo, deixa o seu povo, acaba ali esse novo intento de Deus, de um administrador teocrático, através de Moisés, do seu povo de Israel. A glória abandonou. Acaba o ponto. Termina, o ponto está aí, né? Termina a administração teocrática de Deus naquele momento, que a glória, o povo é abandonado, a terra é abandonada pela glória Shekinah de Deus. Não mais está presente, não mais virá até que o Senhor Jesus Cristo venha na sua segunda vinda em glória. Vocês cantaram hoje de manhã, Coisas do Reino, tá? Hino 70, Rude Cruz, como é que é o coro lá no final? Em glória virá, estou me lembrando aqui. Em glória virá. Esse em glória virá, Jesus, é lá, não é agora. Mas tudo bem cantar, não tem nada errado. Vocês estão cantando isso. Nós somos parte do reino, tem que cantar o reino, proclamar o reino mesmo. Mas esse em glória virá, é lá. E aí ele está dizendo aqui, essa glória retorna quando Jesus vem na sua segunda vinda. Vocês vão ler os textos vários que vocês conhecem. Ele virá em glória sobre a terra. Esta glória Shekinah de Deus, divina, chegando na terra naquele momento. Essa glória somente retorna no templo, no templo, viu? Templo do milênio, que eu quis dizer. Mas é no templo também, porque é lá que eles apareciam, né? No Santo dos Santos. Eu tenho um paralelo sobre isso, e vai ter o templo novo no milênio, será construído, e ele vai então descer sobre o templo. Muito bem, esse é o resumo do reino dividido. Tenho mais uns minutos? Vamos olhar um pouquinho, tem tudo muito a ver, então por isso que é meio embalado na mesma coisa aqui, tem um pouco a ver. Esse novo ponto de ônibus nosso aqui, essa nova etapa do nosso estudo, eu chamei de Tempos dos Gentios. O que a gente está querendo dizer com esse tempo dos gentios? Lá em Oséias 3, que a gente leu, aquele texto em negrito ali, o que a gente leu lá? Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei. Ok? De cara já vou dizer para vocês, esse é o tempo dos gentios. O tempo dos gentios inicia com o cativeiro babilônico, quando foi todo mundo tomado, os últimos, né, Judá, foi tomado, foram para a Babilônia em cativeiro. A glória saiu do templo, Deus deixou vazio, não tem mais reino teocrático, administrador teocrático, reino teocrático, e aí ele diz, os filhos de Israel ficaram muitos dias sem rei. Inicia-se aí um tempo que eles não têm rei, não tem glória presente, não tem templo, não tem sacrifício, Israel. O tempo negro mesmo para Israel. E aí, ele inicia naquele ponto que a gente chama de tempo dos gentios. E eu já vou me adiantar aqui, para vocês ficarem na mesma linha de raciocínio. E ele termina com a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo sobre a terra, em glória. Ali termina o tempo dos gentios. Gente, é muito tempo, são muitos séculos. Desde a época do cativeiro para cá, 586 antes de Cristo. Então, o que vai acontecer? Tem quase 600 anos só aqui atrás. E nós estamos 2.600? Vamos chutar? Até hoje? 2.600 anos até hoje, tempo dos gentios. O que quer dizer? Por que esse assunto vem à tona? Vem à tona porque é o tempo onde que os gentios pisam e massacram Israel. Castigo e maldição de Deus. Não é por acaso. Quando a gente vê na mídia, Israel, todo mundo vai lá e quer fazer isso, quer tirar um pedaço, tirar Gaza, tira Jerusalém de lá. Serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Precisa dizer alguma coisa? Pode falar. Até hoje. O 586, que eu chutei de 600, o 586 antes de Cristo, vai lá para trás assim, 586. Então você tem 586 anos, até no ano zero da nossa época. Você tem, eu chutei 600, teria 2.586. Tem 586 anos, quando a glória sumiu, eles foram para a Babilônia. Até chegar no ano zero, ano Domini,
e temos os 2017, na verdade é 2017 até hoje. Essa continha aqui, talvez eu não fechei com você aí, né? Eu chutei de 2000. 26 séculos. Essa é a conta. Tudo certo? Entendi. Entendi. Bem colocado. A gente tem essa pequena confusão mesmo. E algumas dessas que eu tento tirar quando a gente está estudando aqui o reino milenar, né? Porque quando você olha assim, se eu falar para você assim, o Velho Testamento vai até onde? Seria até onde que vai na Bíblia o Velho Testamento? Só para vocês pensarem, raciocinarem. Até Malaquias? Não. Mateus, ele está pregando o evangelho do reino. Não é o evangelho da salvação. Vai começar em algum momento, mas Mateus, João Batista, começa com a pregação do reino milenar. Não é evangelho ainda. Então, tem essas nuances que a gente tem que prestar atenção. Deus está falando de quando, que jeito. Mateus, somente em Mateus, eu acho que é 12, capítulo 12, quando eles rejeitam lá o Jesus e chamam ele de Beuzebu, lá, você faz isso por nome de Beuzebu. Aquilo lá foi a gota d'água para o reino não ser mais oferecido. E dali para frente as coisas começam a trabalhar tudo em prol do evangelho, da salvação dos gentios. Mas o tempo dos gentios já começa aqui. Tempo dos gentios, era dos gentios. Não é Novo Testamento, Jesus vindo, não, é um pouco para trás. Assim que eu entendo, depois a gente pode ver mais. Muito bem, gente. Então, a gente já leu aí, né? 24? Leu, né? Até esqueci. Tudo bem, vamos lá. Daniel, o livro de Daniel, é um dos que mais ensinam sobre esse tempo de gentios. Se você pegar lá Daniel capítulo 2, eu vou ler aqui, já Daniel 2, 30 e... Pensei que tinha deixado no jeito. Só um minuto. Daniel no Velho Testamento, né? Brincadeira. 2, 31 a 35, vou fazer a leitura para vocês, esse pedaço aqui só. Ele está explicando um sonho que Nabucodonosor teve sobre a estátua que ele viu, com uma pedra que caiu, que foi arremessada sobre os pés. Ele viu esse sonho aí no 31. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta era imensa, de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível, a cabeça era fina, de ouro, de fino ouro, o peito, os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, misturado, e em parte de barro, os pés. Quando estavas olhando, uma pedra grande foi atirada sem auxílio de mãos, apareceu, ninguém atirou, feriu a estátua nos pés de ferro e barro e a esmiuçou. Aí versículo 35, então foi juntamente esmiuçado o ferro e o barro, o ouro, a prata e o ouro, os quais se fizeram como uma palha nas eiras do estio, e o vento levou, e deles não se viram mais vestígio. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha e encheu toda a terra. Glória, Shekinah, de volta à terra. Ok? Então, o Daniel, ele vai explicando aqui todas essas características da imagem que ele viu da estátua de Nabucodonosor, sendo que a cabeça era o império. Eu acho que eu tenho uma figura melhor aí, para ver se eu olhar na figura, eu mostrar a figura para vocês lembrarem, mas eu coloquei aqui no próximo slide, tá? A gente acaba resumindo em 6 impérios. Eu sempre estudei os 4, mas os 6 estão aí, vocês vão entender comigo, vocês vão concordar. Os 6 estão aí porque eu estou incluindo aqui o reino milenar do Senhor Jesus Cristo e estou dividindo Roma em 2 pedaços. É uma forma que tem sido interpretada que o Império Romano da época, até os anos 70, a invasão, derrubar o templo, destruíram, mas vai acontecer numa outra época, na tribulação, e entende-se que seja o próprio Império Romano revigorado, de volta, que vai estar presente ali na tribulação. Por isso que a gente fala de 6 impérios, quando nós lemos esses capítulos, do capítulo 2 de Daniel. Leiam lá com calma que vocês vão ver. Dentro que o primeiro é a Babilônia, lá no ano 600 a.C., aí veio a Medo-Pérsia,
Persa é no 539, ela emendando daqui para cá, no 539, oprimindo o povo de Israel e Jerusalém. Aí vem a Grécia, no ano 331, vai até o 53. Aí vem Roma, no ano 63. Aqui é 63, viu, gente? Porque aqui é igual. 63 a.C., vai até o ano 70 da nossa era. Aqui o DC é depois de Cristo, então da nossa era, né? Não sei se vocês já notaram, apenas um parênteses, que essa era uma conotação até há pouco tempo, você chamar esses anos de depois de Cristo e antes de Cristo. Qual que é a referência? Cristo. Antes de Cristo, depois de Cristo, não é? Você sabe que a filosofia moderna e o mundo moderno que nós vivemos já tirou Cristo até disso, né? Não se chama mais depois de Cristo e antes de Cristo. É common area, era comum. Agora você pode olhar lá, consulta a internet, vocês vão ver. Em qual era? Na era comum, na era antiga, na era comum. É para tirar Cristo de vez da boca de todo mundo, certo? Muito bem. Então, aí vem a Roma e vem o reino milenar após a sua segunda vinda, quando ele vem aqui colocar. Eu ia passar com mais detalhes, mas eu vou cortar, né, nesse momento, que Daniel, ele tem um paralelo entre o capítulo 2 e o capítulo 7. Aqui está escrito capítulo 7, está lá fora. Mas porque a visão, tem uma outra visão. Uma foi do Nabucodonosor, que viu a estátua. A outra foi de Daniel, que viu esses bichos feios. Por isso que eu botei essa foto aqui, ó. Ele viu todos esses bichos terríveis, caras que não dava nem para definir. Mesmas coisas, são os mesmos impérios, que iriam passar por cima, tempo dos gentios, sobre o povo de Israel. A única diferença que está relatado aqui é que esse reino, dá para dar uma diminuída aí? Essa visão de Nabucodonosor, ele viu da sua forma atrativa. Daniel, então eu sou a cabeça de ouro, eu que vou dominar, sou o primeiro a dominar aí Israel e o mundo poderoso. Ele viu com uma ostentação isso daí, ele viu com alegria. Nossa, sou poderoso, estou com tudo. A visão de Nabucodonosor foi olhar para eles e falar assim, isso aí, nós somos os poderosos, mais ou menos assim. A visão de Daniel é o contrário. Ele vai fazer quanto sofrimento o meu povo vai passar por essa terrível era do tempo dos gentios. Ele lastimou isso, o fato de estar passando por uma terrível época, era de vários séculos, né? O povo passando, ele viu isso, do povo passando sobre a opressão e castigo dos impérios que hariam de acontecer. Então Nabucodonosor viu tudo da forma atrativa, com poder, sua opressão sobre Israel. Daniel viu tudo da forma triste, horrenda, seu povo iria sofrer. Muito bem. Irmãos, eu vou terminar por aqui dizendo o seguinte, depois eu completo se faltar alguma coisa do tempo dos gentios, mas olha, o tempo dos gentios, no ano 586, começa com o término da administração teocrática na terra, sem rei, da linhagem de Davi, reinando sobre o trono de Jerusalém, término da presença da glória de Deus sobre a terra, termina. Os tempos dos gentios terminará com o rei reinando no trono de Davi, as profecias revelam isso. O retorno da glória Shekinah de Deus no templo do milênio, Ezequiel 43 declara isso. O tempo dos gentios termina com a segunda vinda do Senhor, inaugurando o reino milenar, o milênio, e eu ia ler para vocês, mas eu não vou ler agora. Daniel 3, 34, 35, esses versículos, e Mateus 25 e 31 também fala do reino milenar. Eu até peço desculpa para os irmãos quando eu me refiro a isso, não é que eu sei mais que vocês, é que eu estou estudando isso, mas a gente tomar cuidado de não ler textos de Mateus 24 e 25 como se fosse para a igreja, não é. Você pode até fazer uma arrumada, uma ajeitada, desde que o público entenda que você não está falando da época da igreja. Quer usar alguns textos que estão ali, use, mas não era da igreja. Está falando com Israel, julgamento, disciplina de Deus com Israel, tribulação, reino milenar. A igreja vai estar presente? Vai, mas os evangelhos pregados ali não é o evangelho da salvação, é o evangelho do reino e por aí vai. Cuidado, entenda, peça discernimento de Deus para não usar a palavra errada. Aqui, Mateus 25, 31, está falando do reino. Isso é o significado da pedra cortada sem as mãos, a vinda do Senhor Jesus Cristo. Daniel deixa bem claro o que muita gente prega hoje, erroneamente, em teologias nas igrejas. Ainda é futuro, isso que está aqui. Não é na época da igreja. Eles pregam um negócio chamado por aí no mundo, chamado a teologia do reino agora, é agora. Ou, em outras palavras, amilenismo.
Uma forma de colocar isso tudo é o amilenismo. Você colocar que o reino é agora, as bênçãos têm que ser esperadas agora, o mundo vai melhorar, e você tem que ajudar o mundo a melhorar, e você tem que fazer sua parte, prega o evangelho, vá na igreja, faça o bem, comunidades, faça de tudo que você puder para o mundo ir melhorando até chegar, parece coisa de karma, né? Chegar ao máximo da perfeição, que aí nós vamos entrar no novo céu e nova terra, do jeito que está aqui, assim, ó, vamos caminhando. Gente, isso é amilenismo, não tem milênio. O Senhor não vai operar através do milênio. Isso está errado, isso é uma teologia errada. Infelizmente está se popularizando por aí. Uma das razões que eu queria trazer isso para cá. Então, o reino não é agora, o cristianismo não encheu. Eu estou falando essas frases aqui, eu teria que ler lá, eu não quero ler, que eu já passei do horário. A hora que você lê Daniel 44, 45, você vai entender por que eu estou escrevendo essa frase. Ó, cristianismo não encheu toda a terra de repente. Lá sim, no milênio, encherá toda a terra de repente. No cristianismo, nós agora aqui, nessa era da igreja, não fez isso. Cristo não destruiu Roma. Lá vai. Não existiu 10 reinos simultâneos no tempo de Cristo. Lá vai ter 10 reinos simultâneos na tribulação. Ok? Cristo não foi a pedra de esmiuçar. Lá vai ser a pedra tirada sem mãos na estátua, nos pés daquela estátua. E desmiuçará, diz que todos os reinos vão sumir. Jesus vai esmiuçar todos os reinos. Cristo não destruiu todos os reinos do mundo, é isso. Portanto, o reino milenar não chegou ainda e vivemos na era da igreja e não do reino. Porém, o reino milenar foi postergado, não cancelado. Pode alguém ficar assim, então não vai ter mais, né? Não existe, acabou tudo, é a igreja. Não, esse é o pensamento errado da teologia moderna, que a igreja substituiu Israel. Não é verdade. O reino foi postergado, a glória subiu, a glória voltará. Quando? No reino milenar. Ok? Se vocês guardarem isso, para mim já está ótimo. E vivemos então, pela graça de Deus, a misericórdia de Deus, a salvação pela graça, pela fé, dada através de Jesus Cristo, na época da igreja, nos colocou como igreja, até o arrebatamento, quando Ele nos leva, ficamos com Ele 7 anos, e Ele volta depois de 7 anos, para a sua segunda vinda, e nós voltamos com Ele para o reino milenar e eternidade. Ok? Irmãos, era isso que eu tinha para falar, e dizendo para vocês que uma próxima aula a gente vai estar falando na parada número 6, que é sobre o que os profetas desenharam desse reino. É mais ou menos quando você pegar um quadro de pintura e fomos pintar o quadro. Os profetas pintaram um quadro. Como é que é esse reino? Como é que eles pensaram? O que eles falaram? Essa é a minha aula para a próxima vez que nós tivermos aqui, a oportunidade. O que os profetas do Velho Testamento, como eles desenharam esse reino milenar do Senhor Jesus Cristo. Amém.